guiai meus passos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães? Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Meus irmãos queridos, o Evangelho de hoje é de uma importância fundamental para a nossa fé. Hoje os discípulos querem saber como rezar. E por que isso? Interessante porque o pedido dos discípulos não nasce de um manual de instruções, de uma obrigação, não. Nasce da contemplação. Eles veem Jesus rezando e percebem que ele tem algo diferente. Eles repararam que a oração de Jesus não é um ritual vazio, mas uma fonte de tudo o que ele faz. É o segredo da sua liberdade, da sua força, da sua paz. Como dizia Santo Agostinho, a oração é a força do homem e a fraqueza de Deus. Sim, meus irmãos, Deus se deixa vencer pela nossa oração. Que mistério fascinante, que coisa. Vejam, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena tocante. Qual é a geografia dessa perícope? Lucas não diz onde Jesus estava. Ele diz apenas em certo lugar. Isso é muito profundo porque nos ensina que todo lugar pode se tornar um espaço de encontro com Deus. Não precisamos de um templo suntuoso ou de uma montanha isolada. O lugar da oração é o lugar onde estamos, com o coração aberto. Jesus está em sua peregrinação para Jerusalém, o lugar da sua entrega final. Ou seja, rezar para ele é caminhar, é alinhar cada passo, cada decisão com a vontade do Pai. Pois bem, Jesus estava orando, e reparem que Lucas é o evangelista que mais destaca Jesus em oração. Quando ele termina, um discípulo pede: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Entendam, minha gente, naquele tempo, cada mestre tinha sua própria oração característica, uma espécie de cartão de identidade espiritual do seu grupo. Mas o que Jesus faz é absolutamente impressionante. Ele não ensina simplesmente uma fórmula, ele ensina uma relação. Ele dá uma aula teórica sobre a oração. Ele entrega uma oração. A versão de Lucas é mais curta e direta que a de Mateus, que talvez estejamos mais acostumados. Quando rezardes, dizei Pai. Aqui há uma revolução, né? Porque a palavra que Jesus nos convida a usar é Abá. Essa palavra Abá,
que Jesus usava em aramaico e que a gente traduz como paizinho, era impensável no judaísmo da época. Nenhum judeu, minha gente, ousaria se dirigir a Deus com essa intimidade. É como se uma criança pequena corresse para o colo do pai. Hoje é fácil a gente pensar nisso, porque nós estamos imersos na cultura cristã, não é? Que educou o Ocidente. Mas para o judaísmo daquela época, isso aí era uma loucura. Entendam, não é o pai formal e distante, o Senhor dos Exércitos. Abá. Abá é a palavra que uma criança aramaica usava para balbuciar, papai. É uma palavra de intimidade, de confiança radical, de pertencimento. Né? E isso é curioso porque muitas vezes existe em nós uma dificuldade em rezar, porque nós temos uma imagem distorcida de Deus. Nós achamos que precisamos impressioná-lo, que nós devemos usar palavras certas ou palavras rebuscadas. Jesus nos diz: não, comecem por aqui. Lembrem-se de quem vocês são. Vocês são filhos amados de um pai que ama vocês apaixonadamente. Papai. E aí depois ele diz os pedidos. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aqui é interessante, antes de pedir qualquer coisa propriamente, nós somos convidados a desejar a glória de Deus. Pedir que o seu nome seja santo significa desejar que o próprio Deus seja reconhecido e amado no mundo, através da nossa vida, através da nossa prática. Pedir que o reino venha é comprometer-se com a sua justiça e a paz, aqui e agora. Não é? E só então vêm os nossos pedidos. E aqui, meus irmãos, há uma pérola filológica. Ele diz: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Vejam que impressionante. A palavra grega original aqui utilizada só aparece nessa perícope e na versão de Mateus em toda a literatura grega conhecida. É um mistério absoluto. São Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim, ele ficou tão intrigado que usou duas palavras diferentes. Em Lucas, ele traduziu como de cada dia, cotidiano. E em Mateus, ele traduz como supersubstancial. Veja, ambas as traduções estão corretas. Pedimos o pão para o corpo, o sustento de hoje, mas também pedimos o pão supersubstancial. O pão que está para além de toda substância, a Eucaristia. A palavra, o próprio corpo que é o alimento para a vida eterna. E é lindo pensar que em um único pedido une-se o céu e a terra, o pão material, o pão da mesa e o pão espiritual, o pão do altar. Então, o que isso significa para nós hoje? Significa, em primeiro lugar, desmistificar a oração. Quantas vezes na nossa vida também nos sentimos como os discípulos? Olhamos para as pessoas que parecem ter uma intimidade com Deus e pensamos: eu não consigo, eu não sei rezar assim. O Evangelho de hoje nos diz: comece com uma palavra, papai. É o seu pai, é o seu amigo. Isso nos faz pensar em como lidamos com Deus. Será que o tratamos como um chefe, um juiz severo, ou como um pai, como um papai que nos ama incondicionalmente? Depois de nos ensinar o que pedir, Jesus nos ensina como pedir. E aqui ele usa duas parábolas que poderiam soar um tanto estranhas. Primeiro, a do amigo importuno, que bate na porta do outro à meia-noite pedindo pão. Depois a comparação com um pai terreno que, por pior que seja, não daria uma cobra ao filho que pede um peixe. Vamos então ver essa parábola. Imagine a cena. Meia-noite na Palestina, as casas eram pequenas. Ali havia somente um cômodo onde toda a família dormia junta. O homem bate à porta: amigo, empresta-me 3 pães. E o outro, já deitado com os filhos, responde, até irritado: e aí, aqui está o ponto.
ele acaba levantando não por amizade, mas pela insistência descarada do amigo. Vejam só a ironia, minha gente. Aqui vocês reparem. Jesus não diz que Deus é como o amigo que atende pelo cansaço, não é isso. Ele diz que se até um amigo irritado e sonolento cede pela insistência, quanto mais o Pai do céu, o Papai, o Abá, que é puro amor, nos atenderá. A parábola não é sobre a má vontade de Deus, não, mas é sobre a nossa perseverança. É aqui que está o ponto central. A oração não é para convencer Deus. Ele já sabe o que nós precisamos. A oração insistente serve para nos transformar. Agostinho diz isso na Carta Proba. Ela alarga o nosso coração, purifica nossos desejos, nos faz desejar aquilo que Deus quer nos dar. É aquilo. Às vezes a gente passa uma vida inteira pedindo algo a Deus e teremos duas hipóteses. A primeira é nós sermos atendidos no nosso pedido e a segunda é Deus nos conformar à sua vontade. O certo é pedirmos, insistirmos com Deus. Será que nós realmente consideramos isso? Ou nossa oração é apenas um monólogo educado, cheio de fórmulas vazias? Teresa de Ávila dizia que rezar é um trato de amizade com quem sabemos que nos ama. Quantas vezes nossa oração parece mais um relatório burocrático entregue a um chefe distante? Ele é meu amigo? Eu não sei, não dá para saber, não é? Porque eu só tenho com ele um trato burocrático, não um trato de amizade. Isso me lembra uma história de Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Ela rezou e chorou durante anos pela conversão do filho, que viveu uma vida desregrada. Um dia, um bispo, vendo seu sofrimento, sua insistência, diz a Mônica uma frase que se tornou muito conhecida. Vá em paz, mulher. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. A oração insistente de Mônica, a oração, meu Deus. A oração pode tanto. A oração pode tudo, minha gente, pode tudo. É por isso que Jesus diz, pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Os verbos aqui usados estão no presente contínuo. Não é pedir uma vez, é continuar pedindo. Santa Mônica, certamente, quando viu a conversão do seu filho Agostinho, poderia ter dito, Deus demorou, mas não. Porque o tempo de Deus é absolutamente diverso do nosso. A nossa lógica é outra. Tanto é que a Escritura diz, né? Para sermos pacientes, para aguardarmos as demoras de Deus. Porque o tempo dele é absolutamente diferente do nosso. A nossa lógica é outra. E mais com essa instantaneidade das redes sociais, da internet, tudo está à distância de um clique, é muito difícil aguardarmos as demoras de Deus. Aquilo que diz São Pedro na sua segunda carta, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Às vezes a gente pensa que vai esperar muito para acontecer algo e acontece exatamente com muita rapidez. Às vezes a gente acha o contrário. O nosso tempo é diverso do tempo dele. É exatamente aqui que Jesus usa uma lógica irrefutável. Qual pai entre vós dará uma pedra a um filho que pede pão? Ou uma cobra quando pede peixe? Reparem na ironia. Jesus escolhe justamente o peixe, símbolo dos primeiros cristãos, e conclui com aquela frase maravilhosa. Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Interessante, minha gente, notar que Mateus diz coisas boas, mas Lucas especifica o Espírito Santo. É lindo isso. E por quê? Porque Lucas escreve após Pentecostes. Ele já sabe que o maior dom é o próprio Deus habitando em nós, o Espírito Santo. Aquilo que diria o cardeal Ratzinger, não pedimos coisas a Deus, pedimos Deus mesmo. É aqui que a nossa oração se torna cristã essencialmente. Não é a lâmpada de Aladim para realizar desejos.
É o caminho para nos tornarmos o que fomos criados para sermos, filhos no Filho. Qual é o dom maior que o Pai quer nos dar? Jesus diz: o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso é muito forte, porque desmascara muitas das nossas orações. A gente pede saúde, emprego, solução de problemas, e tudo isso é legítimo. Mas o que Deus mais deseja nos dar não é uma coisa, é Ele mesmo, é o seu Espírito. O Espírito Santo é o dom que contém todos os outros dons. É Ele quem nos consola, nos fortalece, nos ensina a amar, nos dá a paz. É o dom por excelência. Meus irmãos, nesta semana seria muito importante fazermos sinceramente a experiência da oração jesuana, digamos assim. Reservar 10 minutos, apenas 10, 20 minutos, para sentar em silêncio e rezar o Pai Nosso, por exemplo, palavra por palavra. Mas não como papagaios, como dizia São João Crisóstomo: quando dizes Pai, lembra que és filho. Quando dizes Nosso, lembra que tens irmãos. É bonito, porque cada palavra dessa oração é uma potência de significado. Santificado seja o seu nome. No mundo que banaliza o sagrado, é uma frase que realmente... Depois venha o seu reino, quando construímos tantos reininhos pessoais. O pão nosso, não meu, mas nosso. Meus irmãos, que Nossa Senhora, a grande orante, aquela que guardava todas essas coisas no coração, nos ensine a orar. Ela que soube dizer o sim que mudou a história, nos ajude a transformar nossa oração de monólogo em diálogo, de pedido em encontro, de palavras em vida. No final, a oração não muda Deus, a gente sabe disso. Ele já nos ama infinitamente, mas a oração nos muda, a oração nos converte. Como diria Santo Afonso de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é por castigo divino, viu, minha gente, essa frase, não é não. Mas é porque sem oração, nós nos fechamos ao amor, nós nos fechamos a Deus, aquele que quer nos salvar. Que nós possamos, como os discípulos, ter a humildade de pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Amém. Meus irmãos queridos, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos no coração do tempo comum. Esse período que, longe de ser comum no sentido de banal, é o tempo da perseverança, da vida que acontece, do discipulado no dia a dia. E é justamente no meio da nossa rotina, das nossas correrias e silêncios, que surge a necessidade da oração. Que aprendamos o caminho da oração no nosso dia a dia. Aquilo que diz Teresa de Ávila: que ninguém vos mostre outro caminho que não seja o da oração. A todos vocês, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.